Depois que você acrescentou a palavrinha by, você volta na frase na voz ativa, que é esta frase aqui, e escreve e pega o que está antes do verbo. O que é o que está antes do verbo? My son. My son. Então, para finalizar, meu filho bebeu todo o suco. Voz ativa. Como é que fica a voz passiva que nós fizemos? Todo o suco foi bebido pelo meu filho, ok? Então, é bem simples, bem fácil. Se vocês quiserem, ó, reescrevam as frases aí numa folha e refaçam novamente antes de fazer os exercícios para treinar, seria uma boa opção, ok? Então, mais uma frasezinha. Vamos treinar mais uma frase antes do exercício. Susan broke the chair. A Susan estragou a cadeira, quebrou a cadeira. Essa frase está na voz ativa. Vamos passá-la para a voz passiva. Primeira coisa, qual é a primeira coisa? Você vai lá na voz ativa e identifica o verbo dela. Quem é o verbo? Broke. Esse verbo está no passado, né? No past. Então, ok. Identifiquei o verbo. Para mim colocar essa frase na voz passiva, o que eu faço? Qual é a primeira coisa que eu vou escrever na passiva? Eu vou pegar o que vem depois do verbo, que está lá na frase da voz ativa. Então, the chair. The chair. Depois que eu escrevi isso daqui, eu vou usar was ou were. Vai depender do que eu tenho aqui, ó. Se aqui estiver no singular, eu uso was. Se o que eu escrevi aqui estiver no plural, eu uso were. Como está no singular, the chair, a cadeira, uso was. Depois que eu usei was ou were, volto na minha frase principal, que é a frase da voz ativa, pego o verbo, esse verbo aqui, que está no passado, e vou reescrever ele aqui na frase da voz passiva no particípio passado, no past participle. Então, qual é o particípio passado de broke? Broken. Se você olhar lá na tabela dos verbos irregulares do seu livro de inglês, você vai ver que é broken. Então, depois que eu escrevi o verbo no particípio passado, eu acrescento by. Depois do by, eu volto lá na minha frase principal, que é a frase da voz ativa, e escrevo o quê? O que vem antes do verbo. O que vem antes do verbo? Aqui, a primeira palavrinha. Susan. Então, tá aí. Tá pronta a minha voz passiva. Susan broke the chair. The chair was broken by Susan. Então, Susan estragou a cadeira. Voz ativa. Voz passiva. A cadeira foi estragada por Susan. Certinho? Então, onde é que está? Só para relembrar vocês. Lista de verbos irregulares em inglês. Ou você acha na internet, joga lá no Google, ou no seu livro de inglês, lá no finalzinho. Não me lembro a página, mas vai folheando as últimas páginas do livro de inglês que você vai ver uma lista de verbos irregulares e ele está em ordem alfabética. Começa lá na letra B e termina lá na letra Z, na letra W, aliás. Ok? Agora, vamos às atividades. Vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer as atividades. Ó, eu coloquei aqui algumas frases, se não me engano, foram 5 frases para vocês reescrevê-la novamente na voz passiva. Como que é para fazer, professora? De acordo com esse exemplo que nós fizemos aqui. Nós fizemos 4 exemplos aqui. Reescrevemos 4 frases na voz passiva. É assim que vocês vão fazer. Passem para o caderno, reescreva essa atividade no caderno. Ó, reescreva as frases na voz passiva. Aí copiem as frases no caderno e responda, tire a foto e envie pelo aplicativo. Se vocês não estiverem conseguindo enviar pela foto, a foto do caderno,
quem estiver assistindo as aulas pelo computador, responde lá no Word e me envia no e-mail. profleticiainglês1@gmail.com. Ou então, vai lá nos comentários privados, quem não tiver acesso ao Word, vai lá nos comentários, lá no aplicativo mesmo, privado, e escreve as respostas. Copia as frases e embaixo as respostas, ok? Só não deixem de fazer para não perder nota. Então, reescreva as frases na voz passiva. Primeira frase. Anna sent these products. Então, já vou identificar para vocês o verbo, já vou deixar o verbo identificado, o restante vocês fazem. Quem é o verbo nessa frase? Muito bem, sent, enviou. Então, Ana enviou estes produtos. Quando você passar para a voz ativa deve ficar, a voz passiva vai ficar, esses produtos foram enviados por Ana, ok? Então, aqui já está o verbo, sent. Número 2. A friend brought this sweater. Então, um amigo comprou este suéter. Então, o verbo aqui, brought. Já está identificado o verbo, certo? Voz ativa. Quando você reescrever a frase na voz passiva, vai ficar assim, em inglês. Este suéter foi comprado por um amigo. Frase número 3, que vocês vão passar para a voz passiva. A famous author wrote the letters. Um famoso autor escreveu as cartas. Então, o verbo aqui, wrote. Esse é o verbo, ok? Então, depois de identificado o verbo, fica bem simples. É só seguir as dicas da explicação. Se eu não me engano, são 5 frases. Frase número 4. The teacher chose a new student. Então, o professor escolheu um novo aluno. Quem é o verbo dessa frase? Choose. Então, o verbo já está identificado, certo? Número 5. A knock at the door woke Brenda and me. Então, quem é o verbo dessa frase? Woke. Então, aqui, woke. Um barulho na porta acordou eu e Brenda. Então, como é que vai ficar a voz passiva quando você fizer em inglês? Brenda e eu, ou eu e Brenda, fomos acordadas, né, por um barulho na porta, ok? Reescrevam as frases, então, em inglês na voz passiva e me enviem, certo? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem pelo aplicativo que estarei à disposição. Muito obrigada. Estudem esse conteúdo. Eu sei que não é fácil. Se for preciso, reveja o vídeo mais de uma vez. Procure, se não ficou claro a minha explicação, procure na internet as explicações sobre este tema, que tem também, vocês vão encontrar, ok? Mas não deixem de fazer a atividade, certo? Espero qualquer dúvida, pode chamar no aplicativo. Um abraço e até semana que vem.